O maior medo de qualquer empresário tem nome: falência. A falência é um processo que ocorre quando existe a impossibilidade por parte de uma empresa ou pessoa de pagar suas dívidas. Nos últimos meses, essa tem sido a realidade de muitos empresários. Essa é a realidade da maioria das empresas do Brasil. Os pequenos empresários, que são a maior força de contratações de emprego desse país, muitos vão quebrar. Estamos fechando aqui a loja. Tudo aqui era cheio de mercadoria, né? Produtos aí que nós vendemos, boné, camiseta, tênis. Essa é a realidade aí de um pequeno empresário. A gente já vinha de uma temporada aí difícil, né? Quem é empresário aí sabe. A gente não conseguia manter aí, já vinha mantendo com dificuldade o pagamento de funcionário, aluguel, reposição de mercadorias. E aí, por conta do coronavírus aí, vamos fechar aí. Se a gente já vinha passando por um momento difícil economicamente, imagina quando tudo isso passar, como é que vai ficar. Muitas pessoas desempregadas, né? Muitos negócios fechando. No Brasil, de acordo com o IBGE, mais de 720 mil empresas tiveram que fechar suas portas por conta da pandemia. As falências decretadas somente no mês de junho sofreram um salto de 93%. Para os empresários que tiveram que fechar suas portas, a sensação de fracasso é inevitável. A fase final de uma carreira de sucesso empresarial não se resume apenas em demitir, fechar as portas e cortar despesas. As consequências são bem maiores. É uma fase que leva a pessoa à lama. Eu tenho uma academia na cidade, assim como outros 69. E nós estamos sendo massacrados. O que eu construí ao longo de quase 30 anos está se esvaindo. Está como areia escorregando por entre os dedos. E eu já não sei mais o que fazer. E nós estamos sendo massacrados e tendo nossos sonhos destruídos, as nossas empresas destruídas. Tudo está sendo destruído. Por quê? Sabendo que pais deitam chorando porque não têm dinheiro para pagar suas contas e alimentar os seus filhos, como é que está acontecendo agora. Não é fácil. O empresário, quando abre sua empresa, pensa em melhorar sua vida e de seus colaboradores, em chegar ao sucesso. No entanto, nem sempre isso é alcançado e, de repente, o negócio se vê em crise, afundado em dívidas e sem forças para se reerguer. Esse é o panorama que leva muitas empresas a terem a falência decretada. E num cenário de tantas incertezas, será que é possível encontrar ajuda para reestruturar a vida financeira? Olá, bom dia, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe principalmente a obra das suas mãos. Nós acompanhamos uma matéria agora, como reestruturar, como se levantar, como mudar essa situação financeira que você está vivendo agora devido a essa pandemia, devido a essa situação que não só a senhora, o Senhor, você está vivendo, mas o mundo. O mundo está sofrendo. As pessoas estão perdendo o seu local de trabalho. Tem pessoas que comprou e não conseguiu pagar. Mas como reestruturar? Como sair dessa situação? Como dar a volta por cima? Meu amigo e minha amiga, a fé. Só a fé pode trazer à existência aquilo que não existe para a sua vida. E no decorrer desse programa, nós vamos mostrar e vamos provar que esse Deus nunca mudou. O nosso WhatsApp está à sua disposição, 0489-9624-7812, que você pode agora enviar o seu pedido de oração, marcar o seu atendimento. Hoje nós estaremos de plantão aqui, tanto eu como o pastor David, prontos a te atender. Precisou de um atendimento? Marca aí pelo WhatsApp, que a senhora, o senhor, você está vendo aí e pode vir falar conosco, que essa situação que você está vivendo aí vai mudar através da fé. Acompanhe resultados, daqui a pouco eu volto. Como é que é seu nome? Everson. Everson. O que aconteceu vindo segunda, fazendo o teu pacto com Deus? Pastor, no ano passado, nessa mesma época, quem comparasse a minha vida e comparasse ela hoje,
não conseguiria acreditar que é a mesma pessoa. Eu tinha uma empresa que estava indo mal, tá certo? Veio a pandemia e o que para muitos foi, né, um fechar de portas, para mim virou o jogo. O mercado que eu trabalho, que é o mercado de imóveis, deu um boom, né, e quadriplicou as vendas, o meu faturamento multiplicou. Eu tinha um carro, pastor, que se eu quisesse vender ele, eu teria que pagar para a pessoa levar, porque era mais caro arrumar ele do que o valor que ele tinha. Esse era o seu carro? Esse era o meu carro, o carro que eu andava, que eu vinha para a igreja, que eu ia trabalhar. E com o vindo na segunda-feira, com os propósitos que eu vinha fazendo de altar em altar, multipliquei meu faturamento, fechei contratos de mais de R$500 mil, né? Troquei de carro, hoje eu tenho um carro bom, um carro novo. E nessa semana agora, na sexta-feira, assinei o primeiro contrato, né, grande do ano, né, de 350 mil, e já tem mais uma proposta pronto para poder assinar amanhã já. Everson, você chegou aqui com o seu carro, você tinha que pagar para a pessoa levar, se você quisesse vender. Se eu fosse vender, sairia mais barato a pessoa, sairia mais barato para vender, para pagar para a pessoa levar, do que para consertar. Para poder consertar, era mais caro do que o valor que eu ia pegar nele de volta. Assim você chegou. Sim, senhor. Você obedeceu o que está escrito aí? Sim, senhor. Não faltava uma segunda-feira. Fiel ao pacto. Fiel. E obedecendo. Sim, senhor. Mudou tudo. Mudou tudo. E fechando um contrato agora. Fechei na sexta-feira agora um contrato de 350 e tem mais uma proposta prontinha para poder assinar amanhã. Forte. É ou não é, pessoal? Palmas bem fortes para o nosso Senhor. E muito mais vai vir na sua vida, Everson. Muito mais. Que você sempre esteja aqui dando testemunho. Então, pastor, eu sempre participei do pacto, né? E muito fiel. E eu trabalho numa pousada em Anitápolis. Então, às vezes, eu não posso vir às segundas-feiras. Mas toda segunda-feira que eu estou aqui em Palhoça, eu venho. Inclusive, hoje me passou até pela cabeça. Eu acho que eu não vou. Mas, levemente, logo passou e eu pensei assim, não há nada que vá fazer eu quebrar meu pacto com Deus, independente da luta que eu passar. Legal. Segunda-feira passada eu consegui vir. E aí a minha mãe tem uma escola de música e eu ajudo ela na retaguarda. E desde que começou a pandemia, ela está dando aulas online. Só que agora as pessoas, como estão cansadas de ficar só em casa, ela começou a perder muitos alunos. E agora, na semana anterior, que deu para começar a cogitar a possibilidade de voltar para o presencial, deu de novo esse lockdown. E eu assim, Senhor, vamos na luta, é contigo. Comecei a fazer uma campanha por ela na segunda passada. Durante essa semana, ela me mandou um WhatsApp. Minha filha, temos 10 alunos novos. E estão começando a vir e começando a pedir informações e continuando no online. Que bom, né? Graças a Deus. Em meio à pandemia, a sua fé fez a sua mãe ser abençoada, né? Exatamente. E nada tem faltado, pastor. Ao contrário, a gente é muito abençoada. Como é que é o nome da senhora? Cleusa. Dona Cleusa, o que aconteceu vindo aqui na segunda? Então, esse mês nós ficamos com menos um dia para bater a meta, né? Porque fechou, né? O fim de semana fechou, então a gente ficou com menos um dia, né? Mas como eu estava confiando na palavra de Deus, eu falei, não estou lutando sozinha, né? E o Senhor falou que a boa notícia ia vir pelo celular. Então, Deus me enviou uma cliente e ela comprou exatamente o valor que eu precisava para fechar minha meta. E foi Deus, porque depois disso eu não vendi mais nada. Era o que eu precisava, fechei a minha meta ali em poucas horas que faltava, né, para fechar. Surgiu uma situação de fechar um dia, que ia atrapalhar na sua meta. Eu teria trabalhado o mês inteiro e eu não ia ganhar nada, porque se eu não fechasse aquele valor, eu não ia receber nada, né? E eu tinha trabalhado duro o mês inteiro. Eu falei, não, mas eu estou confiando em Deus e vai vir, nem que seja pelo celular, como o senhor falou, né? E ela veio, ela me chamou e foi uma venda assim muito rápida e era exatamente o valor que eu precisava. E é difícil fazer uma venda assim pelo celular e eu vi assim que era a mão de Deus ali comigo. Agindo. Agindo. Deus abençoe. E vai acontecer muito mais, Amém, tá bom? creio. Deus vai guardar todos aqueles que têm um pacto nessa pandemia, tá bom? Amém. Deus abençoe a senhora. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Deus nunca quebrou sua aliança com o ser humano. Quando um pacto é firmado, ambas as partes decidem ir até o fim naquele propósito. Será que Deus deseja mesmo que aqueles que têm um pacto com Ele
viva uma vida de miséria? Quando nos tornamos fiéis à aliança que fizemos com Deus, Ele é fiel para nos abençoar em toda a jornada, para que assim possamos alcançar o sucesso tão desejado. Será que não chegou o momento de você firmar essa aliança com Deus e permitir que Ele faça parte dos seus planos e projetos? Existe um lugar onde os resultados aumentam dia após dia. Um congresso que irá lhe ensinar como vencer as dificuldades e ter o resultado que tanto espera. Nesta segunda-feira, venha receber a nova Bíblia do Pacto, para que este ano seja um ano de conquistas. A primeira reunião do dia eu vou estar com todos às 7 da manhã. Às 10 horas vem o pastor David, ao meio-dia o pastor David, às 15 horas eu venho e às 19 horas. Em um desses horários, você vai pegar a sua Bíblia nova do pacto, vai fazer um pacto com Deus para que você tenha forças para resolver a cada problema, a cada situação que talvez tenha tirado a sua paz. Você tem olhado para os 4 cantos e se perguntado como eu faço para pagar os meus funcionários? O que eu tenho que fazer, meu Deus? Como eu vou agir diante dessa situação que eu não estou conseguindo vender? Segunda-feira, já começa o dia com Deus. 7 horas da manhã, a primeira reunião. Espera, coloca dentro da senhora, do Senhor, você que está me assistindo agora, é melhor confiar nele, é melhor se achegar a ele e buscar esse socorro dele, porque esse socorro com certeza existe. Ele socorreu em outras épocas pessoas, tem socorrido hoje e vai lhe ajudar também. Essa situação que você está vivendo agora, você vai sair dela, você vai dar a volta por cima, porque Deus é muito grande. Acompanhe esse intervalo que fala mais a respeito do dia 8. Daqui a pouco eu volto. Nos últimos tempos, o desespero tomou conta de muitas pessoas. Hoje, um dos setores mais afetados é o econômico. Milhares de desempregados, endividados e empresários que declararam falência. Um país que pede socorro. E onde alcançar o sucesso para mudar a situação que para muitos se tornou desesperadora? Existe um lugar onde aqueles que creem alcançam o socorro e a transformação na vida. O Santuário do Socorro Divino. Do seu santuário te enviei socorro e desde Sião te sustenho. Dia 8 de março, iremos ao Santuário Divino para alcançar o socorro. Por isso, traga escrita em uma folha a resposta que você deseja alcançar. Segunda-feira, às 7, 10, meio-dia, 15 e especialmente no maior congresso financeiro do mundo. Nós temos ido, tanto eu como o pastor David, fazer visita nas empresas, em casas, nas lojas. E todas as vezes que nós entramos dentro de uma loja, nós ouvimos da pessoa: eu estou angustiada, eu estou angustiado com essa situação. Porque não é fácil você ter pessoas que dependem de você. Você ter pessoas que você precisa pagar. Você precisa honrar os seus compromissos. E todas as vezes que nós oramos, meu amigo e minha amiga, todas as vezes que nós clamamos ali dentro, quando acaba a oração, a pessoa fala: eu estou mais em paz. Claro, quando Deus está presente, quando Deus entra na sua vida, em meio à guerra, você vai ter paz. Você não vai ficar abatido ou abatida. Porque nesse mundo não é fácil, mas com Deus nós vencemos tudo. Acompanhe agora mais resultados de pessoas que têm vindo segunda-feira, fez um pacto com Deus e em meio a essa situação vem dando testemunho. Acompanhe. Como é que é o nome da senhora? É Nilva. Pode falar, Nilva. Então, pastor, eu estou no pacto aqui na Catedral desde 2019. Eu cheguei aqui com meu apartamento já na justiça para empenhorar, né? A Caixa Econômica estava empenhorando. Meu carro em busca e apreensão. Eu não tinha salário porque eu tinha tido infarto, então eu não tinha condições de trabalhar e não estava recebendo de ninguém, de lugar nenhum. E hoje, com o pacto, daí eu peguei firme no pacto, com o pacto eu consegui
a minha aposentadoria, consegui quitar o meu apartamento. Hoje eu tenho meu apartamento quitado, meu carro. Meu filho tem a empresa dele. E assim, por último, agora faz um mês mais ou menos, né? Ele estava trabalhando e ele tinha um cliente muito bom. Cliente assim que supria muito a empresa, né? A receita lá. Isso. Né? E ele simplesmente sumiu e não veio, não dava satisfação. O meu filho ligava e ele dizia, não, essa semana eu não vou. Meu filho tem uma estética automotiva, né? Essa semana não vai dar. E aí eu não aceitei. Eu falei, não, a gente não tá com pacto com um homem, a gente tá com Deus. Então, não é justo conquistar e perder. O cliente que vem tem que ficar e trazer mais, né? Aí eu fiz um propósito com Deus aqui na segunda-feira. Ainda ficou 2 semanas, pastor. Eu vinha, mas a certeza que eu tinha do meu voto com Deus e a certeza que ia dar certo, estava dentro de mim, eu estava tranquila. E o cliente voltou e ainda trouxe mais cliente. Então, assim, direitinho. Sim, assim não tem, né, pastor? Eu sempre converso muito com os meus filhos. Jejum e oração e o pacto, a fidelidade com Deus, não tem o que segura a gente. As lutas vêm, mas a gente tem a certeza que a gente vai vencer. Quando nós estamos obedecendo, há uma paz na gente. Sim, uma tranquilidade. A gente sabe que a gente vai chegar. Verdade. Pastor. Não quebra o pacto. Com certeza. Deus abençoe. Fabiano, o que aconteceu de segunda para segunda? Sim, assim, no mês de dezembro estava tudo amarrado, assim, eu trabalho autônoma agora, né? E daí, em janeiro, eu comecei a usar fé e usar a palavra, que eu falei para Deus que eu estava sustentar a casa de Deus e Ele não me sustentar. E aí, Ele começou a enviar clientes. Começou a enviar os clientes. Sim, toda semana. Quer dizer, Deus passou a ser primeiro e você segunda. Sim. Coisas boas e maiores vai vir na sua vida. Amém, eu creio. Amém? Bem forte com o nosso Deus. Paulo Roberto, de segunda para segunda, o que aconteceu? Pastor, através de um propósito que o senhor fez semana passada de Pedro, né, da pesca, e Deus tem agido a fé através desses propósitos, né? E tem acontecido que eu tive uma pesca maravilhosa semana passada, todos os dias. Eu fiz o propósito todos os dias, que nem aconteceu com Pedro. A rede rompeu. Lá na nossa empresa rompeu, a gente não teve mais como atender clientes. Foi muito forte, foi uma semana assim, olha, foi de Deus mesmo, foi algo muito abençoado. Foi através do propósito. Você está vendo, pessoal? Deus é Deus, Ele nunca mudou. Ele faz, pessoal. É só nós obedecermos e muito mais vai acontecer. Muito mais vai acontecer na vida dele. Amém? Mergulhar de cabeça. É isso que muitas pessoas fazem quando se fala de colocar todas as suas forças em um plano ou projeto que diz respeito ao seu futuro. Com Deus, não é diferente. Aqueles que desejam desfrutar de suas bênçãos precisam decidir incluir Deus em sua vida, para que assim, tudo o que fizerem venha a ser bem-sucedido. Mas isso exige totalidade. A entrega total e a obediência à palavra tem feito sobrenatural na vida dos que creem. No pacto com Deus, é toda a minha vida pelo tudo de Deus. Se você deseja mudar o rumo da sua vida e sair da situação de miséria, fracassos, dívidas, apertos e frustrações, tome uma atitude. Venha receber a Bíblia do Pacto. Nesta segunda-feira. E o nosso WhatsApp 996247812 está à sua disposição, que você pode agora enviar a sua mensagem, o seu pedido de oração, marcar a sua visita, marcar aí também um atendimento. Nós estamos prontos a atender. Estamos de plantão hoje aqui. Quer falar conosco? Para o carro aqui, envia a sua mensagem, tem um estacionamento, tem tudo para que a senhora, o senhor, você que vai chegar aqui ou de ônibus ou de carro, eu não sei, mas nós vamos te atender e essa situação ela vai mudar. Eu garanto para você que com paz para você resolver o problema, você vai sair daqui. Isso eu garanto. Nós vamos orar por você. E esse mal não vai permanecer. Esse mal que tem tirado a sua paz, ele não vai permanecer na sua vida, não. Como eu encontrar a saída? O que eu tenho que fazer? Acompanhe essa matéria, eu já volto. A rotina, planos e projetos de milhares de brasileiros foram afetados com a pandemia do novo coronavírus. E como
Como tudo aconteceu de forma repentina, muitos não estavam preparados para o prejuízo que esse cenário trouxe. São 7 anos de muito trabalho e eu vejo que todo um prédio está parado, sem criança, sem vida. E eu não estou conseguindo fazer o meu trabalho porque algo maior está acontecendo que está nos impedindo de trabalhar. Como empresa pequena, a gente está no giro, então a gente compra, vende o almoço para pagar a janta, para investir assim por diante. A gente está muito preocupado. Hoje, milhares de brasileiros se encontram endividados e empresas interromperam suas atividades por não ter como pagar seus funcionários e assim chegaram à falência. Hoje, eu e o meu esposo, a gente sobrevive das marmitas. A escola, ela trabalha somente, até mês passado, ela trabalhou somente para fazer o pagamento da equipe. Nem os aluguéis a gente não está conseguindo pagar. Com a falta de dinheiro e as dívidas acumulando, o brasileiro começou a atrasar o pagamento de contas básicas, como água, luz, gás, internet e telefone. Pelo menos 60% deixaram de pagar alguma conta no último mês, por causa da pandemia do novo coronavírus, segundo uma pesquisa feita pela Data Poder 360. Não conseguia pagar mais, não conseguia, aí passou de 60 dias, aí o nome automaticamente já vai, sujou o nome. A maioria das pessoas estão fazendo um verdadeiro rodízio com as contas, ou seja, pagam uma e escolhem outra para atrasar. E quando a vida financeira declina, outras áreas da vida também são afetadas. Como encontrar uma saída nesse momento tão difícil que estamos passando? Se existe o problema, existe a solução. Para tudo Deus dá uma saída. Para tudo Deus dá um socorro. Não pense a senhora, não pense o Senhor, você que está me acompanhando agora, que o mal sempre vai prevalecer. Negativo. O mal não subsiste, não dura para sempre. Você, através da fé, pode mudar, pode reverter esse quadro, pode sair dessa situação. A sua fé é o poder de Deus aí à sua disposição. Acompanhe agora mais resultados. Eu volto. Como é que é o nome da senhora? Iraci. O que aconteceu vindo segunda? O que é o pacto? O que é a corrente? Então, aconteceu quando eu cheguei, a minha vida estava assim, destruída, né? Estava devendo, trabalhando, assim, não parava em lugar nenhum, né? Que eu sou cabeleireira. Então, cada vez estava no salão, né? Não parava. Aí eu comecei a vir, fiz um pacto com Deus, e assim, Deus abençoou. Hoje eu tenho o meu espaço, um lugar muito bom, e Deus tem abençoado cada dia. Você tem o que é seu. Não tinha? Não tinha. Mudou a situação? Mudou, graças a Deus. Vai mudar muito mais. Amanhã é terça-feira e a minha agenda está cheia já. Tudo bem? Como é que é o nome do senhor? Armando. Armando, quando você chegou aqui segunda-feira, como é que estava a sua situação? Pastor, eu cheguei aqui e eu tinha uma pizzaria. Eu quebrei, fiquei com acho que uns 60 mil reais de dívida. Você chegou aqui, você tinha uma pizzaria. Aconteceu uma situação, você quebrou. E adquiriu uma dívida de 60 mil. 60 mil. Cabeça a mil, o chão saiu dos pés. Fiquei, voltei a trabalhar para os outros. Daí um senhor me trouxe aqui. Convidou. Eu trabalhando de novo, consegui montar de novo. Graças a Deus, está indo muito bem. O que você acha que foi o diferencial? Que você trabalha com o que hoje? Com o quê? Com a mesma pizzaria, o mesmo ramo. O mesmo ramo. Mas por que hoje você voltou? O que você acha que é o diferencial? Então, pastor, eu vim, fiz esse pacto aí com Deus, estou aqui toda segunda-feira. Quando não dá para vir aqui, eu vou em outra igreja. Não quebra. O pacto é você obedecer a palavra. A palavra. Aí passou a dar certo. Passou a dar certo. Eu tinha dívida trabalhista lá com pessoas que trabalhavam para mim. Graças a Deus, paguei tudo e estou prosperando. Criei todo dia na minha pizzaria clientes novos e, graças a Deus, está andando as coisas. A obediência é o ato mais importante quando falamos de fé. Aquele que crê na palavra de Deus deve obedecer os seus ensinamentos.
E é através do texto sagrado que alcançamos a prosperidade em todas as áreas da vida. Quem faz um pacto com Deus se torna participante das suas promessas. E ter um pacto com Ele significa obedecer incondicionalmente a sua palavra a todo instante. Por isso que nesta segunda-feira você receberá a Bíblia do Pacto. E com ela você fará uma aliança com Deus para determinar que todos os dias do ano de 2021 venha a ser de conquista e sucesso. Venha, independente da sua crença ou religião. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Segunda-feira agora, segunda-feira do Socorro. Às 7 da manhã eu vou estar, às 10 o pastor David, ao meio-dia o pastor David, às 15 horas eu venho e às 19 horas. Em um desses horários, vamos estar juntos clamando a Deus por você que precisa de um socorro divino. Agora eu vou pedir para mostrar aqui uma garrafa com água e a fé, em uma reunião chamada Concentração de Fé e Milagres. Deus tem feito coisas extraordinárias. Eu encerro esse programa mostrando um resultado que aconteceu aqui domingo, às 9h30 da manhã. E neste domingo, as nossas reuniões serão online, mas aí na sua casa, o poder de Deus vai se manifestar. 7 da manhã, a principal, que é às 9h30, e a última, às 18 horas. Deus abençoe a sua vida. Assista. Prepare a garrafa com água. Esteja na fé. E terminando, ou antes da reunião, você pode estar vindo aqui, porque as portas da igreja estarão abertas. E você pode estar passando pelo altar, fazendo a sua oração. Não teremos o culto presencial, mas nós temos pessoas que têm vindo e manifestado a sua fé no altar. Estaremos consagrando os dizimistas com óleo da primeira prensa. O primeiro, nós vamos abençoar a sua vida, porque esse mês de março, Deus é grande e vai acontecer na sua vida coisas grandes. Qual o seu nome? Priscila. E aí, Priscila, o que Deus está fazendo através da água do tratamento? Então, bispo, desde criança eu sempre fui uma criança muito doente e através da fé, da água do altar, eu sempre fui curada de tudo. Em 2015 eu tive, 8 dias depois de fazer uma cirurgia, eu tive embolia pulmonar, tromboembolia pulmonar. Evolui com muita dor no tórax, tossia sangue. Então eu fui para internação, fiquei internada e lá eu acreditei que eu ia morrer, não ia sobreviver. Os médicos também falavam que era grave a situação, que eu poderia sim, né, correr risco de vida. Eu estava acompanhada com meu pai, o meu pai é da fé, e então ele trouxe a água, né, fui até em casa, buscou a água do altar. Na época a gente estava vivendo esse propósito. E através da água eu ia ficar internada entre 1-2 semanas, eu fiquei internada apenas 3 dias. No segundo dia eu já não precisava mais tomar anticoagulante, toda aquela medicação. Estava só usando a água e mais um soro para medicação mais leve. E hoje, que os médicos diziam que talvez eu não pudesse fazer exercício físico, não pudesse correr tanto, eu corro, não tenho problema nenhum de respiração, não tive sequela nenhuma. Eu tive derrame pleural, né? O pulmão encheu de sangue e depois de 2 meses eu já não tinha mais nada, não tinha mais todos os raios-x, eu fiz dezenas de raios-x, apontavam que eu não tinha mais nada. E para honra e glória do Senhor Jesus, eu estou curada, não tenho mais nenhuma sequela dessa embolia pulmonar. Amém. Deus abençoe. Bem forte para Jesus, pessoal.